prestem muita atenção aqui nos dados que a gente apresenta a partir de agora, dos acidentes e sinistros de trânsito que acontecem, né, aqui na Grande Vitória. A gente vai trazer um detalhamento a partir de agora de qual é a realidade, né, após as investigações e a perícia em torno dessas ocorrências graves. Na última semana, houve uma palestra que foi promovida pelo Detran, pela Polícia Civil, através da Delegacia de Delitos de Trânsito. Essa palestra se chama Prevenindo Crimes de Trânsito. E eles trouxeram uma radiografia dessas ocorrências mais graves, né? O que leva a uma pessoa a se envolver em acidentes graves aqui no Espírito Santo? Essa resposta a gente vai ter a partir de agora numa entrevista com a Yasmin Ricas Saldanha Bermon. A Yasmin, gente, ela é oficial investigadora de polícia e trabalha já há anos exatamente debruçada nessa pesquisa, o que faz com que as pessoas se envolvam em acidentes gravíssimos de trânsito. Yasmin, seja bem-vinda, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigada pelo convite para falar um pouquinho desse tema aqui, né? Eu acho que a gente tem que amplificar, né, essa conversa, o maior número de pessoas possíveis, porque o seu estudo é importantíssimo, Yasmin. Fala um pouco da sua realidade para os ouvintes te entenderem. Como você já estava trazendo um pouquinho, eu sou oficial investigadora, né, e eu trabalho na Delegacia de Trânsito. A gente trabalha fazendo a investigação de todos os crimes de trânsito que ocorrem aqui na Grande Vitória. Essa delegacia fica em Vitória, né, mas a gente trabalha com todos os crimes de trânsito da Grande Vitória. E a partir dessa investigação, a gente notou que ao longo do tempo, dos anos, né, as pessoas, infelizmente, acabavam morrendo todos os dias da mesma forma. E a partir disso nasceu o projeto Salvando Vidas no Trânsito, né, que foi justamente o que levou essa palestra para o Detran, para a população, trazendo um pouquinho dessa realidade. E a partir dessas investigações, então, só para entender um pouquinho, né, quando ocorre um sinistro de trânsito, é feito um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência é encaminhado lá para a nossa delegacia, com o objetivo de instaurar um inquérito, fazer uma investigação para entender se ali houve ou não um crime de trânsito, né? E ao final dessa investigação, a pessoa que é responsável, ela responder criminalmente pelo ato dela. E a partir disso, a gente entende o que acontece depois, o que levou aquele crime de trânsito a ocorrer. E a partir disso, a gente foi meio que pensando, né, quais eram as formas mais comuns, mais constantes de uma pessoa se envolver em um sinistro de trânsito e acabar sendo vítima ou autor de um sinistro de trânsito. E a partir dessa pesquisa ali, a gente foi pensando mesmo, né, quais eram esses fatos e a gente transformou isso em uma palestra, trazendo para a população, para o público em geral, como esses sinistros têm ocorrido, com o objetivo de que a gente se previna, não sejamos nós, né, autores ou vítimas de sinistros de trânsito. Entendido. Yasmin, é importante a gente explicar o que é crime de trânsito para vocês. Tendo ou não a intenção de matar, provoca uma lesão grave ou a ocorrência vira fatal? Sim, na verdade, os crimes de trânsito, eles são elencados lá no nosso Código de Trânsito, né? São condutas específicas que vão ser consideradas pelo nosso código como crime de trânsito. Mas o legal só é a gente diferenciar que o sinistro de trânsito, ele pode sim ser um acidente, ou ele pode ser um crime de trânsito. Ele vai ser um acidente quando estava todo mundo ali, ninguém estava errado, ninguém fez uma escolha errada, o que a gente chama de imprudência ali, né? Ninguém cometeu uma imprudência e esse fato vai ocorrer da mesma forma. Eu brinco na palestra que são raros, mas acontecem, porque a maioria que a gente tem como resultado das investigações é que são os crimes de trânsito, que são aqueles que alguém faz uma escolha errada, eu chamo lá, né? Comete uma imprudência e por conta dessa imprudência a gente tem um resultado de um crime de trânsito, que são aqueles que são sempre noticiados, né? O dirigir embriagado, então a pessoa estava sob efeito de álcool e toma a condução do seu veículo, ela conduzindo o seu veículo, ela comete uma imprudência e por fruto dessa imprudência a gente tem uma morte ou uma lesão corporal no trânsito, dirigir sem CNH, fugir de um local de um sinistro de trânsito, a exibição, né, que é o famoso racha, que é a exibição automobilística também ali, quando a pessoa comete esse ato e tendo ou não resultado morte, né, a gente tem também esse crime de trânsito aí, dentre outras, né, são as mais comuns, são essas que eu citei, que são as condutas trazidas pelo nosso código como crime, né, além da parte de suspensão de carteira, a parte administrativa que a gente fala, a gente tem também uma pena de prisão elencada para as pessoas que cometem esses fatos.
Entendido. Yasmin, e aí com o seu trabalho de investigação, o que você pode contar para os nossos ouvintes? Esses acidentes que resultam em lesões graves e morte. Sim, tem muita coisa que a gente consegue destacar ali, né? Mas como o objetivo da palestra é justamente a gente destacar esses que ocorrem com mais frequência, eu destacaria principalmente ali o que a gente tem como causa a alta velocidade, né? É uma escolha errada, uma imprudência que a gente comete todos os dias, a gente às vezes não para pensar que isso pode resultar, né, em um sinistro de trânsito. Então a imprudência maior que a gente vê com o relacionado aos crimes mais graves, que está principalmente relacionado à morte, são a alta velocidade. Um destaque que eu faço muito grande também na palestra, eu até trago uma investigação completa, né, trazendo o público para seguir comigo como é feita uma investigação, quais são as provas que a gente colhe para chegar àquela conclusão. E o destaque maior que a gente faz na palestra é com relação à ingestão de álcool e à condução do veículo, porque realmente para a gente ali é um dado muito alarmante. Toda vez que uma pessoa morre por conta de um sinistro de trânsito, é feito um laudo cadavérico. Se a pessoa morre no local do acidente, é feito um exame toxicológico nela, e desse exame a gente observou nos últimos anos que mais de 50% dos laudos cadavéricos que a gente recebe, as pessoas que estavam envolvidas num sinistro de trânsito e vieram a óbito, elas tinham álcool no corpo, né, no corpo que foi feito o exame, ou droga. E é um dado que é muito alarmante para a gente, porque as pessoas realmente têm uma dificuldade de mudar essa conduta, ainda é muito socialmente aceito, né? E o mais alarmante ainda é que dificilmente a gente recebe esses laudos com uma porcentagem de álcool muito grande, ou seja, a pessoa estava muito embriagada no momento que ela veio a óbito. Normalmente, essa quantidade ela é baixa, que são justamente essas pessoas que beberam um pouquinho e achavam que estavam bem para dirigir e acabam se envolvendo no sinistro de trânsito, né, sendo vítima ou autor desse sinistro de trânsito ali, e que acabou causando o óbito dela, né? Então é feito um destaque muito grande para isso, a gente tenta fazer uma abordagem bem, com uma explicação bem simples disso, do porquê disso, né? Por que a gente não consegue mudar muito esse comportamento, e a gente tenta sempre abordar todo tipo de público, desde a criança a gente aborda esse tema, até com os adultos, né? Porque realmente o projeto não exclui ninguém, porque a gente entende que todos somos parte desse trânsito, então precisa cuidar desde do bebê, que também faz parte desse trânsito, como do adulto, e a gente aborda esse tema com muita ênfase, né, para trazer realmente para a consciência a gravidade do que a gente está falando aqui. Então, olha, nós temos um combinado, né? Muitas das vezes combinados de excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica, ou de formas isoladas. São esses que mais resultam em acidentes graves, sinistros. Isso, exatamente, né? Sempre tem alguma imprudência aliada, sempre tem uma escolha errada do condutor do veículo ou da própria vítima, muitas vezes, do próprio pedestre, né? Porque a gente tem, às vezes, esse laudo vem com álcool, às vezes, do próprio pedestre que estava atravessando ali indevidamente no local que não deveria e acaba se envolvendo em sinistro de trânsito. Essas são as principais causas, né? A gente traz outros destaques lá, né? Travessia de via em local irregular é um ponto que a gente faz um destaque muito grande também, que a gente tem muita morte por atropelamento, a inadequação do equipamento de segurança. Então muitas vezes a pessoa está com capacete, mas ele não é adequado para o tamanho, às vezes é criança usando capacete de adulto, às vezes é uma pessoa que está com um capacete, mas ele não está bem afivelado, então no momento do impacto forte, muitas vezes se solta esse capacete e acaba o impacto sendo na cabeça e trazendo o óbito da pessoa, né? Outro destaque que a gente traz lá também é o uso do cinto de segurança no banco de trás, também é um fator que muitas vezes a pessoa senta no banco de trás, não coloca o cinto de segurança e por isso acaba às vezes em sinistros que não tenha nem alta velocidade, não tem às vezes o álcool no sangue, mas ela acaba por sinistro simples tendo colisão da cabeça, né, no vidro ou no teto do carro e acaba perdendo a vida por conta do não uso de um equipamento simples de segurança, que é o cinto no banco de trás. A gente faz um destaque também com relação às crianças, que muitas vezes a gente observa que são os mais vulneráveis ali no trânsito e muitas vezes são eles que estão desprotegidos, sem a cadeirinha no banco de trás, no colo da mãe,
que muitas vezes, dependendo do impacto, ela não consegue segurar essa criança e acaba ela sendo a vítima, né, de um sinistro de trânsito. É outro destaque que a gente faz também. E o destaque principal é a gente entender, né, quanto das nossas atitudes que a gente tem todos os dias cometido no trânsito, que são imprudências, né, que são escolhas ruins, que tem feito esse trânsito ser tão inseguro, que a gente tanto fala, né, desse trânsito como o trânsito mata, né, o trânsito é inseguro, e a gente acaba não percebendo que são as nossas próprias atitudes, enquanto a gente está usando esse trânsito, que causam esse trânsito inseguro, fazem ele ser inseguro ou não. Yasmin, para finalizar, você está vendo um novo movimento de comportamento desses sinistros? Teve um episódio aí que chocou Rio de Janeiro, Brasil, que foi a morte de mãe e filho numa bicicleta elétrica, né? Esposa e filho de um humorista lá do Rio de Janeiro, que foram atropelados por um ônibus. Cada vez mais a gente vê mais moto, mais bicicleta elétrica, mais ciclomotor, chegando a esse trânsito já tão confuso, né? Você acha que há uma possibilidade aí de mudança dessas ocorrências graves para esta modalidade? Com certeza. A moto, o motociclista, usuário da via que está enquanto motociclista para a gente é um ponto de destaque muito grande também. A gente tem muitos óbitos envolvendo motociclistas, em especial enquanto eles estão fazendo uso do corredor. Com muita frequência, eles acabam não conseguindo passar pelo corredor e acabam caindo embaixo dos veículos que estão do lado e não tendo tempo, que não tem tempo muitas vezes de frear ou de desviar daquela moto, e acabam perdendo a vida. São muito frequentes na BR, principalmente aqui na BR nossa, que a gente tem aqui 101, 262, a gente tem esse tipo de crime com muita frequência. E a bicicleta elétrica, enquanto bicicleta elétrica, a gente acaba fazendo esse destaque lá na delegacia, lá na palestra também, que sempre que puder usar o capacete como forma de prevenção, mesmo na bicicleta sem ser elétrica, na bicicleta comum, é uma forma de proteção muito grande, porque muitas vezes o impacto nem é tão grande, mas o impacto é na cabeça e acaba gerando o óbito da pessoa. Perfeito. Mas o aumento da quantidade de bicicleta elétrica tem sido muito preocupante para a gente, principalmente porque a gente às vezes tem crianças que estão conduzindo motos, que na verdade não são bicicletas elétricas ali, né? Elas acabam desbloqueando a velocidade, ela passa da velocidade permitida para a bicicleta elétrica. Então a gente tem, em muitas ocasiões, adolescentes, crianças que estão conduzindo motos sem capacete, trafegando em lugares irregulares, né? E a gente tem percebido o aumento dessas ocorrências. É isso. Yasmin, olha só, tem vários ouvintes me pedindo aí como participar de eventos como esse, dessa palestra, se ele está disponível em alguma plataforma que eles possam assistir e acessar com calma. Sim, na verdade a gente não tem uma gravação dessas palestras, né? Elas são disponíveis para o público em geral, como eu falei, a gente vai a empresas, vai a escolas, desde creches até escolas para adolescentes também a gente faz, faculdades. Então a gente tem lá na delegacia esse projeto que ele fica acessível para qualquer pessoa, é só entrar em contato com a gente e a gente marca o dia certinho para fazer o agendamento dessa palestra, né? A agenda é bem flexível, a gente consegue marcar os horários de uma forma bem flexível. O telefone lá é o 3198-8053. Pode entrar em contato com a gente e marcar a palestra. Essa particularmente foi do que a gente fez no Detran. Ela foi aberta ao público em geral, então era só mesmo entrar no site e fazer a inscrição. Para quem quisesse participar, estava liberado. Mas se tiver algum público específico, a gente vai até o local. Às vezes tem algum tema específico que a pessoa queira que aborde, algum acidente que tenha acontecido com muita frequência daquele tipo, e a gente consegue abordar, porque essa palestra é de prevenção, mas a gente tem outras, né, envolvendo a investigação, que fica bem legal. A gente traz toda a investigação do início ao final para entender como acontece aquele crime com essa finalidade de prevenção, né? Uhum. Mas precisando, é só entrar em contato com a delegacia fica ali em frente à UFES, no prédio do Detran, ou pelo telefone mesmo, e a gente consegue fazer o agendamento dessa palestra. Dirigir sem habilitação é administrativo ou é crime? A pergunta de um ouvinte aqui para fechar.
A gente tem previsto como crime, né? Lá no Código de Trânsito tem certinho lá a previsão de conduzir sem veículo 310, 309. A gente tanto conduzir quanto a gente emprestar, dar a condução à pessoa que não tem, a gente sabe que ela não é habilitada e também ela está embriagada, também é uma conduta considerada como crime pelo nosso Código de Trânsito. Ok. Yasmin, muito obrigada, viu? Por dividir conosco aí sua apuração, hein? Obrigada a vocês. Tenham um bom dia.